Este é Friedrich Nietzsche, um dos maiores pensadores da história e, ao mesmo tempo, um dos homens mais incompreendidos que já existiu. Nietzsche não nasceu destinado ao sucesso. Pelo contrário, desde cedo, ele enfrentou perdas profundas, doenças constantes e um isolamento que o acompanharia por toda a vida. Mas foi exatamente desse vazio que surgiram algumas das ideias mais revolucionárias da filosofia moderna. Aos 4 anos, Nietzsche perdeu o pai. Logo depois, o irmão. A casa que antes era cheia de vida se tornou silenciosa. Muitos acreditam que esse luto precoce moldou sua visão sobre sofrimento, força e superação, fazendo-o buscar entender o que torna a vida suportável. Na juventude, ele demonstrava uma inteligência fora do comum. Antes dos 25 anos, tornou-se o professor mais jovem da Universidade da Basileia. Durante esse período, ele também cultivou uma amizade intensa com o compositor Richard Wagner, a quem via como uma figura paterna. No entanto, com o tempo, Nietzsche se desiludiu com o nacionalismo crescente de Wagner e seu antissemitismo. O rompimento foi doloroso, mas necessário para que Nietzsche seguisse seu próprio caminho intelectual. A vida tinha outros planos. Nietzsche sofria com dores terríveis, enxaquecas paralisantes e crises físicas constantes. Aos poucos, foi sendo afastado do mundo acadêmico, e aquilo que poderia ter sido o fim se transformou no começo de algo extraordinário. Sozinho, viajando pela Suíça e pela Itália, Nietzsche passou a escrever sem parar. Foi nesses anos de solidão que nasceu a frase que atravessou gerações: "Torna-te quem tu és". Para ele, o maior desafio não era sobreviver, mas se transformar. Foi nesse período que ele desenvolveu o conceito de vontade de potência. Para Nietzsche, essa não era uma busca por dominar os outros, mas por dominar a si mesmo. Era a força interior que nos impulsiona a crescer e a nos tornarmos a versão mais forte de nós mesmos. E essa busca levaria ao Übermensch, ou além do homem, um ser humano que se libertou das amarras da moralidade tradicional e criou seus próprios valores. Ele acreditava que essa força só desperta no confronto direto com a dor. Por isso escreveu: "Aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como". Não era filosofia abstrata, era a autobiografia dele. Ele também fez sua declaração mais bombástica e mal interpretada: "Deus está morto". Nietzsche não estava comemorando. Ele estava diagnosticando uma crise na civilização ocidental. A morte de Deus significava que a base da moral e do sentido havia perdido sua força, deixando a humanidade à deriva, no niilismo. A grande questão era: o que faremos agora? Teremos a coragem de criar novos valores para preencher o vazio? Mas o mundo não estava preparado. Seus livros eram ignorados. A maior parte vendia pouquíssimas cópias. Nietzsche viveu acreditando que ninguém o entendia. Em 1882, ele se apaixonou profundamente por Lou Salomé, uma mulher brilhante e livre. Nietzsche viu nela a parceria intelectual e emocional que sempre sonhou. Ele a pediu em casamento 2 vezes, mas Lou recusou. A rejeição o destruiu emocionalmente. E mais uma vez, ele transformou dor em filosofia, com reflexões intensas sobre amor, poder e liberdade. Com o passar dos anos, sua saúde piorou e ele começou a ter colapsos mentais. Foi internado e perdeu a capacidade de ser quem era. Enquanto sua mente se apagava, sua obra caiu nas mãos de sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche. E aqui começa uma das maiores traições intelectuais da história. Elisabeth, uma nacionalista e antissemita, editou e publicou seletivamente os escritos do irmão, distorcendo suas ideias para que parecessem apoiar a ideologia que ela defendia. Foi por causa dessa manipulação que a filosofia de Nietzsche foi tragicamente associada ao nazismo, uma ideologia que ele, em vida, desprezava. Foi só depois de sua morte que Nietzsche finalmente se tornou o que sempre foi: um gênio. Suas obras passaram a ser estudadas, debatidas, admiradas. Sua visão sobre força, autenticidade e superação transformou a filosofia do século XX. E até hoje continua influenciando a maneira como entendemos a vida, o sofrimento e a busca por propósito. Nietzsche morreu sem reconhecimento, sem saber o impacto que deixaria. Mas o mundo, décadas depois, finalmente percebeu: ele não era apenas um filósofo, era um espelho da condição humana. Sua vida nos ensina que não é preciso ser compreendido agora para deixar um legado eterno, que a verdadeira grandeza
não está na aprovação externa, mas na coragem de viver de forma autêntica. E esta foi a história de Nietzsche. Se quiser mais histórias como essa, siga o canal.